Vamos lá, galera. A última aula foi sobre bioquímica, só que eu tive um pequeno problema com a gravação ao vivo da aula, acabou ficando sem áudio. Por isso eu vou regravar essa aula inteira aqui com mais calma, até, né? Não vai ter a correria das aulas, para que isso fique registrado para que vocês possam estudar posteriormente, tudo bem? Então, vamos começar. Essa aula é sobre bioquímica. E quando a gente fala de bioquímica, a gente está basicamente relacionando duas áreas de estudo, né? A biologia, que é a matéria, né, que eu estou lecionando aqui, e a área da química, sendo que a química ela vai regir uma série de processos e reações que nesse contexto biológico vão ser basicamente a base da vida. Então a gente pode pensar que a biologia está estudando a vida e que a vida é sustentada por diversas reações químicas, moléculas, átomos, íons e etc. E essa parte, né, esse ramo da biologia destina-se a estudar justamente a relação de todos esses processos que eu acabei de citar. Então, quando a gente está falando de química, a gente está falando de molécula, e no caso da biologia, a gente está falando de biomoléculas, o nome que a gente dá para as moléculas que são estudadas desde a bioquímica. Portanto, biomoléculas são moléculas que podem ser encontradas em seres vivos. E a composição química dessas biomoléculas é basicamente a composição de um composto orgânico. O que é um composto orgânico? Aqui do lado a gente tem uma foto. Composto orgânico, resumidamente, é uma molécula composta por carbono e hidrogênio, sendo que o carbono ele forma cadeias com hidrogênios ao redor. Tudo bem? Então isso é basicamente um composto orgânico. Portanto, todas as biomoléculas, todas as moléculas encontradas em seres vivos têm esse formato aqui de cadeias de carbonos com hidrogênios ao redor. Aqui no caso tem um oxigênio também, porque podem ter outros tipos de elementos químicos anexados a essa molécula orgânica. Porém, a base delas são cadeias de carbonos com hidrogênios ao redor. E, além das biomoléculas, né, serem encontradas em seres vivos e serem compostos orgânicos, essas biomoléculas podem ser classificadas em alguns tipos, que vocês já ouviram falar, provavelmente muitos deles, né? Como os ácidos nucleicos. Talvez vocês não tenham ouvido falar no termo ácido nucleico, mas provavelmente já ouviram falar de DNA ou de RNA, que é o material genético presente, por exemplo, no SARS-CoV-2, que é o vírus do coronavírus. Mas além disso, a gente tem as proteínas, que vocês provavelmente já ouviram falar também, os aminoácidos, lipídios, carboidratos, que são popularmente conhecidos como açúcares, e as vitaminas. E só para a gente expandir um pouco mais esse conceito de química orgânica, antes de entrar em cada tipo de biomolécula, como a gente citou anteriormente, a gente fala de química orgânica, a gente está falando de compostos que são basicamente cadeias de carbonos e hidrogênios. E por suas vezes, como eu disse aqui, tem alguns outros elementos químicos anexados a essa cadeia. Como é o caso do oxigênio, que já está aqui na foto, do nitrogênio, do fósforo, do cloro, do bromo, entre outros. Aqui eu coloquei os principais. E esses compostos orgânicos eles estão muito presentes no nosso cotidiano, através dos combustíveis, a gasolina, o álcool, o diesel. Lembrando que gasolina, álcool e diesel são derivados do petróleo, por isso que eu coloquei aqui essas torres de petróleo aqui do lado. E quando a gente fala de refinaria, de processo de produção de combustível, de refinamento de petróleo, o que a gente está falando? O petróleo ele é basicamente uma cadeia muito longa de carbonos e através dos processos químicos de refino, a gente quebra essa cadeia em pedaços menores. E daí o tamanho, basicamente, dessa cadeia é o que vai diferir cada combustível desse aqui, né? Por exemplo, o álcool é uma molécula bem pequenininha, a gasolina ela já é maior, a gente até usa o termo em mecânica de octanagem, né? Que é o tamanho dessas cadeias. O diesel, eu sinceramente não sei qual que é o tamanho, mas eu acredito que
Provavelmente é maior que o álcool, não sei se chega a ser maior que a gasolina, mas também é uma cadeia de carbono. E além dos combustíveis, a gente tem o carvão, que pode ser tanto mineral quanto vegetal, né? Que é o mais comum que a gente usa em casa. O mineral ele é muito usado, por exemplo, em termoelétricas, em coisas relacionadas a aquecimento, é muito usado na Europa e etc. Papel é um composto orgânico, madeira é um composto orgânico, algodão é um composto orgânico, borracha é um composto orgânico. Se a gente olhar para todos esses exemplos, tudo isso é de alguma forma derivado de ser vivo, né? Os combustíveis são derivados de petróleo, que por sua vez são restos orgânicos de plantas, animais que ficaram abaixo da superfície por um tempo e acabaram formando aquela gosma, né? O carvão, como eu citei, pode ter origem mineral quanto vegetal, então pode ser um composto muito parecido com petróleo que fica no solo, no sentido de ficar no solo, não que ele seja parecido em termos químicos, mas ele fica no solo também. A gente pode ter o carvão vegetal, que é basicamente árvore, que também é um ser vivo. Papel também vem da árvore, madeira também vem da árvore, né? O carvão é uma madeira queimada, basicamente. O algodão é uma planta. A borracha, ela é um composto que é extraído de uma árvore chamada seringueira. É muito presente na Amazônia, inclusive. Tem até um aspecto histórico aqui, só agregando aqui informação à aula. Por exemplo, o Acre não fazia parte do Brasil. O Acre foi adquirido através de uma negociação do início lá da República. E sempre foi uma área que chamou muita atenção justamente por causa da seringueira, né? Então o Acre entrou no seu auge durante a produção em linha de carros que precisavam de pneus. E os pneus eram fabricados através da borracha extraída pela seringueira. Então era uma região que tinha uma atividade econômica muito intensa. E por isso houve um interesse muito grande do Brasil de adquirir essas terras, né? Hoje a gente faz piada com Acre e tudo, mas já foi uma região que teve uma importância muito grande ali no início do desenvolvimento dos primeiros carros em termos de escala industrial, né? Obviamente não para produzir os primeiros carros, né? Mas quando a gente começou a criar uma linha de produção, de realmente criar carro e realmente todo mundo precisava de pneus em uma escala muito grande. E para que a gente conseguisse produzir tanta borracha assim, tinha que extrair esses compostos ali de regiões da Amazônia e da seringueira. Uma coisa que eu coloquei aqui é que pega fogo o bicho, né? Até coloquei aqui o Fausto na churrasqueira. Uma característica dos compostos orgânicos é que eles pegam fogo muito fácil, né? É o caso dos combustíveis, que são altamente inflamáveis, o carvão, que a gente usa justamente para queimar, mas também o papel, madeira, algodão, borracha, todos os exemplos aqui eles pegam fogo muito fácil. Pessoas também pegam fogo muito fácil, isso é um problema, principalmente quando, sei lá, pega fogo em cabelo e tal, acaba se alastrando muito rápido, né? Isso pode causar incêndios um pouco graves justamente pela composição química, né, das moléculas que compõem os seres vivos, que são compostos orgânicos que normalmente são inflamáveis. Mas agora que a gente já resumiu um pouco a química orgânica, vamos falar de bioquímica de fato. As biomoléculas, elas são formadas de alguns elementos químicos básicos, né? A gente já citou carbono e hidrogênio, que são a base de todos os elementos orgânicos, mas a gente citou que tem alguns outros elementos químicos que são anexados a essa molécula orgânica. Foi esse caso aqui que a gente citou. Então, os biólogos criaram esse conceito de Chomps, que é basicamente o agrupamento dos principais elementos químicos que vão geralmente aparecer nas moléculas orgânicas, nas biomoléculas presentes nos seres vivos, né? De novo, os compostos orgânicos eles podem ter uma gama muito grande de outros elementos químicos anexados através dessa cadeia, mas convencionou-se de agrupar os principais elementos químicos que vão aparecer nas cadeias nessas 6 letrinhas aqui, formando essa palavra chamada Chomps. Vocês vão ver esse termo em livros de biologia, vai estar realmente escrito Chomps, e o significado dela é exatamente esse: os principais elementos químicos presentes nas moléculas dos seres vivos, ou os principais elementos químicos presentes nos seres vivos, né? Que no caso é o carbono, que a gente conhece, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, mas a gente também tem fósforo e enxofre.
O enxofre, dentre as 6 opções que estão aqui na tela, ele é o elemento químico menos importante. E muitas vezes ele nem é representado, tá? Então vai ter alguns livros de biologia que só vão estar como CHOMP, não como CHOMPs. Porque o S ele não é tão significativo assim. E eu coloquei essa caneca de chopp aqui só pra gente lembrar que CHOMPs é muito parecido com chopp, né? Tentem usar esse macete caso vocês tenham dificuldade de lembrar isso. Mas, nem só de pão vive o homem, como diria a Bíblia, nem só de compostos orgânicos vive a bioquímica, né? A gente também vai trabalhar com compostos inorgânicos. O que são compostos inorgânicos? Compostos orgânicos são esses compostos aqui que têm essa estrutura muito específica. É uma cadeia de carbonos com hidrogênios ao redor desses carbonos. O que são os compostos inorgânicos? São todos os compostos que não são orgânicos. Então tem esse tipo específico de composto que é orgânico e todo o resto a gente considera como inorgânico. Então, exemplos de compostos inorgânicos que são muito importantes para os seres vivos. O primeiro deles é a água. A água é H2O, não tem carbono, portanto é inorgânico. E, aliás, tem que tomar cuidado com isso, né? Porque, por exemplo, o grafite tem carbono, mas ele é inorgânico porque ele não tem os hidrogênios ao redor e não tem o formato de cadeia. Na verdade, o carbono ele tem uma estrutura um pouco parecida com o diamante que, na verdade, ele não forma cadeia, ele forma cristais, que é uma outra estrutura química diferente. Então, compostos orgânicos têm que ter cadeia de carbonos. Se tiver só carbono, não serve. E eu acho que outros compostos químicos, me corrija aí, quem entender mais de química não deve formar cadeias igual as de carbono. Então, precisa ser cadeia, precisa ser carbono. Não é o caso da água, que tem hidrogênio, 2 moléculas de hidrogênio e o oxigênio, o nosso famoso H2O. Portanto, é um composto inorgânico. Apesar de ser um composto inorgânico, é um composto extremamente essencial para a existência da vida. No caso de um humano, por exemplo, ela compõe cerca de 60% do peso. Além disso, qual que é a importância da água? A água é um solvente universal. O que é um solvente? Toda vez que alguém me fala solvente, eu lembro de thinner, essas coisas que a gente usa para dissolver tinta, né? Tinta óleo, etc. Ou mesmo tinta à base de água, né? Dissolvido justamente com água. Então, o solvente ele é usado para dissolver coisas. No caso do organismo, ela é usado, o solvente, né, a água, ela é usada para dissolver as reações químicas. Porque a gente vai ver daqui a pouco que toda essa bioquímica é, na verdade, um conjunto de várias reações químicas. E essas reações químicas precisam acontecer dentro de um solvente, que é a água. Mas além disso, além da água, a gente também tem os sais minerais, que na verdade são metais que estão na forma de íons. Eu não vou entrar aqui a fundo o que é um íon, mas então, vocês provavelmente já viram isso na aula de química, né? É um elemento químico, mas que está desequilibrado, né? Às vezes está com carga a mais de elétron, etc. Que, no caso aqui dos sais minerais, estão sempre no formato de metais, portanto ferro, sódio, potássio, zinco, cloro, magnésio, iodo. E a gente consegue encontrar até mesmo prata e ouro dentro de um ser vivo, né? No caso, o ouro ele tem quantidades muito pequenas do nosso cabelo. É claro que não dá para sair extraindo o ouro das pessoas, é uma quantidade muito minúscula que é completamente inviável de ser retirada, né? Porque não tem quase nada. Mas existe e tem a sua importância dentro do organismo. Mas é claro que tem os sais minerais mais comuns, né? Como é o caso do ferro, que no nosso caso está ligado ao transporte de oxigênio nas hemácias, que é a célula transportadora de oxigênio do sangue. Tem o caso do sódio, né? Também potássio, que a gente fala que previne câimbra, zinco, etc. Cada metal, cada sal mineral, cada íon desse aqui tem uma importância dentro dessas reações químicas que compõem toda a bioquímica dos seres vivos. E por falar em reações químicas, vamos começar um pouquinho a dar nome aos bois, né? Já que a biologia ela traz muito esse negócio de dar nome às coisas. O conjunto das reações químicas que são realizadas em um ser vivo é o que a gente chama de metabolismo. Então toda vez que vocês ouvem falar de metabolismo, na verdade a gente está falando de um conjunto de reações químicas, tudo bem? Então a gente tem as biomoléculas, que são o conjunto das moléculas encontradas nos seres vivos,
E a gente tem o metabolismo, que são as reações químicas realizadas com essas biomoléculas encontradas nesses seres vivos. E o metabolismo, que é o conjunto de reações químicas, ainda tem 2 subgrupos. Portanto, a gente pode dividir o metabolismo em reações de anabolismo e reações de catabolismo. Qual é a diferença entre esses 2 tipos de reação? As reações de anabolismo são as chamadas reações de síntese. Como assim reações de síntese? Toda vez que vocês ouvirem a palavra síntese dentro da biologia, vocês lembrem de produção. Tudo bem? Por exemplo, fotossíntese é a produção de glicose a partir da luz, que é o processo que a planta faz, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas anabolismo é sempre uma reação de produção. Uma coisa para ajudar a lembrar da diferença é lembrar dos anabolizantes. O que são os anabolizantes? São drogas que estimulam a produção de músculo. Por isso que são drogas anabolizantes. Elas estimulam a produção, elas estimulam as reações de síntese que estão ligadas aos músculos. Enquanto as reações de catabolismo são as reações contrárias. Quando a gente pega uma molécula e quebra ela no meio. E, geralmente, a gente libera energia. O exemplo mais clássico é a glicose, né? A oxidação da glicose que a gente vai ver daqui a pouco é o processo de respiração celular. Então, só recapitulando aqui para fixar, reações de anabolismo, reações de produção, lembra do anabolizante. Reações de catabolismo é o contrário, enquanto o anabolismo produz, o catabolismo quebra. Tudo bem? Só para vocês terem ideia do quão complexo é o metabolismo, isso aqui é um chamado mapa metabólico, que tem basicamente todas as rotas de reações e transformações de biomoléculas no nosso organismo. Claro que tem vários processos químicos, mas essa aqui é a base para que o organismo funcione em termos de respiração celular, em termos de produção de energia, o básico ali para deixar um ser humano funcionando. Está descrito aqui, basicamente. Mas é óbvio, não se preocupem com esse mapa, não querem decorar, ninguém decora, nem médico, farmacêutico. O cara que vira, sei lá, doutor em bioquímica também, ele geralmente vai estudar uma única parte disso aqui, ele não vai decorar isso aqui inteiro. Então é só para vocês saberem que isso aqui existe, que é complexo pra caramba e que a gente só tá vendo por cima, tá? Mas é só para conhecimento mesmo, não se preocupe de decorar isso aqui porque ninguém decora. Portanto, a gente já falou de bioquímica, a gente já falou das biomoléculas, a gente já falou do que é o metabolismo. Agora a gente está pronto para começar a falar dos tipos de biomoléculas que estão presentes no nosso organismo. E o primeiro tipo que a gente vai começar a falar são as proteínas, que são as biomoléculas mais abundantes no organismo. Por que elas são mais abundantes? Porque elas têm 2 responsabilidades básicas em um organismo, estrutura e funcionamento. Como assim? Em termos de estrutura, eu estou querendo dizer que a proteína ela ajuda a formar, dar forma, de fato, dar forma ao organismo. Por exemplo, aqui a gente colocou a queratina. A queratina é uma proteína presente no cabelo que ajuda a dar forma ao cabelo, né? E uma proteína de funcionamento, por exemplo, que a gente colocou aqui é a guaporina. O que é a guaporina? É basicamente uma proteína que forma um tubo aqui na célula que tem a função de ser um canal que permite a entrada de água na célula. Por isso que é aquaporina. Aqua de água, porina de poro. Um poro para a entrada de água. E por que é importante que exista a guaporina? Porque eu não sei se vocês lembram lá da aula de citologia, mas a gente citou, provavelmente, que a membrana plasmática, a membrana celular, ela é basicamente uma bicamada fosfolipídica. O que significa isso? É uma camada que está em 2, por isso que a gente vê 2 bolinhas, se a gente vê bolinhas do lado de cá e bolinhas do lado de cá, ou seja, bolinhas do lado de fora e bolinhas do lado de dentro, são essas as bicamadas. Fósforo de fósforo, e por sinal é um dos elementos químicos que estão aqui no nosso chomp, e lipídio está ligado à gordura.
Gordura, lipídio, a gente vai falar daqui a pouco, mas a principal característica é que é um tipo de biomolécula que não se mistura em água. Olha como os assuntos eles começam a se ligar. Portanto, já que eles não se misturam em água, e toda a célula é revestida por essa membrana gordurosa, que é impermeabilizante, que não se mistura em água, de alguma forma a água precisa entrar na célula, né? Mas ela não consegue por causa da membrana. Então a água porina ela facilita essa entrada de água na célula, que é muito importante. Por quê? Porque a gente viu aqui que a água é solvente universal para as reações químicas que acontecem no ser vivo. Portanto, ocorrem reações químicas dentro das células, e para que essas reações aconteçam, precisa estar dissolvida em água. Para que a água consiga entrar na célula, a gente precisa de uma proteína com função de bombear essa água para dentro da célula. Aqui a gente tem dois exemplos do que as proteínas podem ser. Ou algo estruturante, ou algo que tenha um funcionamento, que tenha ou que tenha uma ia falar função fisiológica, mas quando a gente fala de fisiologia, a gente está falando de funcionamento, enfim. Que tem uma função de ajudar no funcionamento de alguma coisa do organismo. Tudo bem? Em termos químicos, as proteínas são compostas basicamente de carbono, hidrogênio e nitrogênio. E elas são formadas por estruturas menores chamadas de aminoácidos. Então imagine que a proteína é como se fosse um trem, formada por vários vagõezinhos chamados aminoácidos. Os aminoácidos, portanto, são as biomoléculas que formam as proteínas. Era o segundo tipo de biomolécula que estava lá na nossa lista lá do início. Na verdade, terceira, né? Que a gente vai deixar para falar de ácido nucleico daqui a pouco. E os aminoácidos eles formam as proteínas. Esses aminoácidos eles podem ser classificados em dois tipos: os essenciais, que podem ser obtidos através da alimentação, e os não essenciais, que são produzidos pelo próprio organismo. Daqui, na verdade, não só daqui, mas ao longo de todo o nosso estudo da bioquímica, a gente vai falar bastante sobre a importância de uma alimentação balanceada, porque a gente vai ver que os vários tipos de biomoléculas que a gente está citando aqui são importantes para diferentes coisas no nosso organismo. E tem algumas dessas coisas que a gente não consegue produzir por conta própria. Então, por isso, a gente precisa ter uma alimentação balanceada para que todos esses compostos que não são produzidos pelo nosso organismo sejam repostos e estejam disponíveis para quando a gente precise. Tudo bem? Até aqui? Então, os aminoácidos são biomoléculas que formam as proteínas e que podem ser essenciais, que precisam ser obtidos através da alimentação, e, portanto, a gente enfatiza aqui a necessidade de uma alimentação balanceada. E também tem os não essenciais que a gente consegue produzir através do nosso próprio organismo. E aqui a gente já vai dar um gancho um pouco na ideia do ácido nucleico, né? Eu não sei se vocês lembram, mas na aula de citologia a gente provavelmente falou de uma organela chamada ribossomo. Qual que é a função do ribossomo? É basicamente pegar vários aminoácidos, montar esses aminoácidos e formar as proteínas. Tudo bem? Essa é a função básica do aminoácido. E uma coisa muito importante é que só existem 20 aminoácidos na natureza. Tudo bem? Então, toda a diversidade de proteínas que são um tipo de biomolécula mais abundante dos seres vivos, é formado através da combinação de somente 20 aminoácidos. Somente esses 20 aminoácidos aqui formam toda a infinidade, toda a diversidade de proteínas que existem no universo. Talvez no mundo só, né? Enfim, a gente ainda não conseguiu achar vida exatamente fora da Terra, mas de todos os seres vivos que a gente conhece, todos eles são abundantemente formados por proteínas. Essas proteínas são formadas através da combinação desses 20 aminoácidos. O que, portanto, difere uma proteína da outra? Vários fatores. O tamanho, ou seja, a quantidade de aminoácidos que vão estar presentes ali, e a ordem, né? Por exemplo, em uma proteína você pode ter alanina, depois asparagina, depois ácido aspartico, depois cisteína. Na outra você pode começar com ácido glutâmico, glutamina, glicina e depois alanina. Enfim, você pode ir misturando isso. E é toda essa mistura que forma, né, as proteínas e que formam os seres vivos.
E o que são essas letrinhas que eu coloquei aqui? GCU, GCC, GCA, o que é o RNA que eu coloquei lá no outro slide e eu não expliquei? Primeiro, o RNA, deixa eu voltar para cá que acho que fica mais claro. O RNA é um dos tipos de ácidos nucleicos que a gente citou lá no início. O que é ácido nucleico? É basicamente material genético, tudo bem? Existem dois tipos básicos de material genético. O que a gente já está careca de saber, que é o DNA e o RNA. Qual que é a diferença entre os dois? O RNA, ele é uma xerox do DNA. Como assim uma xerox do DNA? Por que existe uma xerox do DNA? Pelo seguinte motivo. Imaginem que vocês são historiadores. Vou mudar completamente de assunto, mas é só um exemplo que eu acho bem didático. Imaginem que vocês são historiadores e vocês precisam estudar um documento muito antigo, sei lá, da época do Império, em um museu do Rio de Janeiro. E é um documento muito extenso, tem muita coisa escrita, vocês precisam ler aquilo com muita calma. Só que o documento original ele está muito frágil, porque é um documento da época do Império. Qual que é a alternativa para que você consiga estudar aquele documento sem correr o risco de estragar aquele documento? É você tirar uma foto, é você tirar uma cópia. Então por que a gente tira a cópia das coisas, né? Porque a gente quer manter a originalidade da fonte, né? Por isso que a gente tira a xerox de documento, a gente manda documento de fato para os lugares que pedem pra gente. No máximo a gente mostra que a gente tem e manda uma xerox, porque a gente precisa ter o original em perfeito estado com a gente. O DNA e o RNA é a mesma ideia. O DNA ele é basicamente a receita de como esses aminoácidos vão ser agrupados, de como eles vão ser combinados através desse processo de combinação que eu citei para vocês para formar as proteínas. E as proteínas são uma biomolécula extremamente abundante que são responsáveis por estrutura e por funcionamento. Portanto, toda a estrutura e funcionamento do ser vivo vai estar muito relacionada à forma como as proteínas são construídas. A forma como as proteínas são construídas está extremamente ligada ao DNA, porque é o DNA que vai descrever, basicamente, essa ordem de aminoácidos que vão formar as proteínas. Portanto, como é algo muito delicado, como é a receita da vida, basicamente, como é a receita dos seres vivos, a gente precisa ler isso, obviamente, para que a gente consiga produzir as proteínas, para que o ribossomo consiga fazer as montagens e tudo mais. Porém, é muito importante que o DNA continue intacto. Muito importante isso, para que a gente consiga produzir corretamente as proteínas. Portanto, quanto menos eu mexer com o DNA, melhor. Portanto, o organismo ele foi evoluindo de uma forma que surgiu esse RNA, que é basicamente a ideia dessa xerox. Você deixa o original quietinho, né, o DNA dentro do núcleo, quietinho lá. E para a gente fazer a nossa produção de proteínas diária, a gente tira a xerox só. Não tem para que mexer no DNA que está dentro do núcleo. Eu deixo o DNA dentro do núcleo quieto lá, não mexe com ele, que ele é muito importante para a gente ficar mexendo nele toda hora. Tira a sua cópia, traz para mim e eu produzo a proteína. Então, o ácido nucleico é basicamente isso, material genético, onde a gente tem o DNA, que é a receita original das nossas proteínas. A gente tem o RNA, que é uma cópia feita a partir desse DNA e que é lido pelos ribossomos. O DNA, assim como as proteínas são formadas por aminoácidos, o DNA e o RNA são formados por bases nitrogenadas. Tudo bem? Que são essas letrinhas aqui. Existem quatro tipos de bases nitrogenadas. A guanina, citosina, timina e... Gente, eu esqueci a outra. Arginina? Não, arginina é um aminoácido, não é arginina. Gente, eu vou precisar pesquisar, só um minuto, eu esqueci. Adenina, isso, adenina. Muito bem. Então é guanina, citosina, timina, adenina. Essas são as quatro bases nitrogenadas básicas que formam o DNA. Portanto, o DNA é uma fita que tem a combinação dessas quatro bases nitrogenadas. Bem como as proteínas são a combinação desses 20 aminoácidos. É uma ideia bem parecida.
E o RNA, ele não vai ter as mesmas bases nitrogenadas. Ele vai ter a guanina, ele vai ter a citosina, ele vai ter a adenina, só que a timina não vai ser timina, vai ser a uracila. É tanto que aqui no nosso exemplo tem esse U aqui. O U, ele é como se, o U ele é uracila, que no DNA original é timina. Então, é adenina, timina, que monte de coisa é essa? A gente sempre descreve isso quando a gente está estudando como letras. Então, o G é guanina, o C é citosina e o U vai ser uracila. Tudo bem? Então, a gente vai ter lá o DNA, que vai ter suas guaninas, suas citosinas, as suas adeninas, as suas timinas. Quando o organismo produzir o RNA, ele vai fazer tudo igual, mas ele vai trocar a timina como a uracila. E eu gosto muito de comparar o RNA com uma xerox, justamente porque a nossa xerox também normalmente é preto e branco. Então a gente tem o mesmo conteúdo, só que as cores são diferentes. Então o RNA ele tem a mesma ideia, a gente tem o mesmo conteúdo, porém a gente troca a uracila pela timina, como se a gente trocasse a cor também. Tudo bem? E outra coisa muito importante é que quando a gente tira essa xerox, a gente tem que ter duas coisas em mente. A primeira delas é que o DNA é gigantesco. Ele é gigantesco. Eu vi uma estimativa uma vez em algum lugar que se a gente pegar todo o DNA de todas as células de uma pessoa, a gente consegue dar uma volta na Terra, de tão grande que é essas fitas de DNA. Claro, a gente tem bilhões de células, né? Então você também vai pegando DNA de bilhões de células. Mas como a Terra é muito grande, vocês imaginam que também o tamanho dessa fita de DNA também não é lá tão pequeno, tudo bem? Então, como é que cabe tanto material genético dentro da gente, né? Tipo, para dar uma volta na Terra. Como é que cabe essa fita inteira dentro da gente? Porque é um microscópio, né? Muito, muito, muito pequeno. Então cabe. Mas, retomando, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o DNA ele é muito grande. Porém, ele é dividido em regiões e tudo mais, que a gente não vai conseguir entrar aqui. Mas é muito importante que vocês saibam que, apesar dele ser muito grande, para a gente simplificar, a leitura é feita sempre de 3 em 3 bases nitrogenadas. É isso que o ribossomo faz, basicamente. Então a gente tem o DNA. Quando a gente quer produzir as proteínas, a gente não vai tirar a xerox do DNA inteiro de uma vez. A gente vai tirar a xerox só das partes que a gente quer. Vai produzir o RNA dentro do núcleo. A gente vai tirar esse RNA do núcleo, vai para o citoplasma da célula. O ribossomo vai começar a leitura e vai ler de 3 em 3 bases nitrogenadas. Então aqui no exemplo que a gente está colocando, a alanina, que é o primeiro aminoácido aqui, ela pode ser obtida através de 4 combinações diferentes de bases nitrogenadas. A primeira aqui é guanina, citosina, uracila. A de baixo é guanina, citosina, citosina. A outra, guanina, citosina, adenina. A outra, guanina, citosina, guanina. Ou seja, o que eu estou falando para vocês? Toda vez que o ribossomo lê uma dessas 4 sequências de bases nitrogenadas, ele vai entender, opa, eu preciso colocar uma alanina na nossa proteína. Então ele vai continuar a leitura. Vai ter as combinações de arginina, vai ter as combinações de asparagina, vai ter as combinações de ácido aspartico e assim por diante. Tudo bem? E o ribossomo ele tem essa inteligência de saber converter essas trincas, que a gente chama, né, em um aminoácido. Esse termo trinca, é só lembrar que o tri é 3. E na verdade a gente também usa esse termo de trinca em baralho. Não sei se vocês jogam baralho, mas a gente, dependendo do estilo de jogo, a gente agrupa as cartas em grupinhos de 3 cartas que a gente também chama de trinca. Aqui nesse caso, são grupinhos de 3 bases nitrogenadas que a gente também chama de trinca, tudo bem? Então com isso a gente já consegue entender esses 2 tópicos aqui. O ribossomo converte uma trinca de bases nitrogenadas, que é basicamente isso aqui, durante a leitura do RNA, em um aminoácido, que é um desses aminoácidos da lista. O conjunto dos aminoácidos lidos a partir do RNA formam as proteínas, tudo bem?
Então ele vai lendo 3, pega uma alanina, 3, pega uma glutamina, 3, pega uma glicina e vai juntando todos esses aminoácidos, vai juntando. De repente você vai formar uma fita gigantesca e você vai enrolar essa fita em uma estrutura muito específica e vai formar a proteína. É muito importante a estrutura da proteína. Inclusive, existe um ramo dentro da bioquímica que estuda somente estrutura de proteína. Por que a estrutura de proteína é tão importante? Porque a conformação 3D da proteína, porque a forma como essa fita de aminoácidos vai ser organizada é importante. Porque, por exemplo, olhem para a água porina. A água porina é uma proteína que precisa ter formato de tubo. Se não tiver o formato de tubo, a água não passa. Então, no seu DNA, tem que estar uma sequência de bases nitrogenadas de tal forma que vai ter uma combinação de aminoácido que vai formar uma proteína que vai ter que ter o formato de tubo. Tudo bem? Se tiver algum problema no seu DNA, vai trocar alguma coisa nessa trinca, vai trocar aminoácido, que vai trocar a conformação da proteína e vai gerar algum tipo de problema. E como a proteína está ligada a questões de funcionamento, isso pode causar algum tipo de doença. Isso vai causar alguma doença hereditária, alguma doença genética, etc. Tudo bem? É muito importante que vocês vejam esse todo de como as coisas estão interligadas. Esse vídeo aqui ele explica resumidamente... Quer dizer, ele não explica tão resumidamente assim, na verdade. Ele vai só mostrar uma ilustração um pouco mais aprofundada do que a gente falou agora, de todo esse processo. Eu não sei se vai dar para ouvir aqui. Mas acho que dá. Esta é a célula, a unidade básica de todo o tecido vivo. Na maioria das células humanas, há uma estrutura chamada núcleo. O núcleo contém o genoma. Nos humanos, o genoma é dividido entre 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo tem esses buraquinhos. Opa, eu sempre esqueço que espaço não dá play quando está no slide, ele muda de slide. Esse gene, fita de DNA, genoma. Nos humanos, o genoma é dividido entre 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo contém... O que é o cromossomo, né? Só aproveitando que a gente já está falando de ácido nucleico. A fita de DNA ela é bem longa, né? Como eu já falei para vocês do exemplo da volta na Terra e tudo mais. Porém, essa fita é fragmentada em alguns pedaços, que são chamados cromossomos, que você já deve ter ouvido falar. Então, o que é o cromossomo? É um pedaço de fita de DNA bem enroladinho, que vai ter essa estrutura aqui. Na verdade, ele tem essa estrutura quando a célula está se dividindo, tá? Quando ela não está se dividindo, isso aqui dá uma espalhada, né? Essa fita de DNA ela fica menos densa, ela fica um pouco mais frouxa e fica esparramada, formando uma estrutura que a gente chama de cromatina. Uma longa fita de DNA firmemente empacotado ao redor de proteínas chamadas histonas. Aqui de novo a importância das proteínas, né? Tem uma proteína chamada histona, que é onde o DNA vai ser enrolado para formar essa estrutura chamada cromossomo. Dentro do DNA, há regiões chamadas genes. Esses genes contêm instruções para fazer proteínas. Aqui. Portanto, o DNA é um conjunto de fitas que são altamente condensadas formando cromossomos. Essas fitas são enroladas nessas proteínas chamadas histonas. E essa fita, para melhorar a nossa vida, que está estudando isso, a gente separa em algumas regiões, que são chamadas genes. Isso é muito legal quando a gente está estudando, porque a gente coloca alguns códigos para esses genes, então ajuda a gente a saber qual parte do DNA é responsável por tal coisa, qual parte do DNA é responsável por tal coisa. A gente fala, é o gene XYZ. Acho que não existe o gene XYZ, tem um código X lá que eu não sei nenhum exemplo não lembro nenhum exemplo de cabeça agora, mas enfim. Tem um código para aquele gene. Aí, tá no gene tal. Isso aqui, a diabetes hereditária, tá no gene tal. E daí a gente sabe mais ou menos onde é que tá. É como se fosse uma localização geográfica mesmo do DNA.
Quando um gene é ligado, uma enzima chamada RNA polimerase se conecta ao gene. Esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres dentro. Aqui, ó, ele formando a fita, que é basicamente uma cópia. Aqui, ó, aqui ocorre aquela troca que eu falei para vocês, ó. Aqui ele vai colocar a uracila em vez de timina. Vocês vão ver que nessa fita aqui nunca vai ter um T, sempre vai ser U. Do núcleo. O código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Antes do RNA mensageiro ser usado como um modelo para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Isto envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA mensageiro se move para fora do núcleo, até o citoplasma. Fábricas de proteínas no citoplasma, chamadas ribossomos, se ligam ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Moléculas do RNA transportador levam os aminoácidos até o ribossomo. 3 bases do RNA mensageiro são lidas por vez. Enquanto cada tripleto é lido, o RNA transportador entrega o aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos. Essa bolinha é o aminoácido. Depois que o último aminoácido é adicionado, a corrente vai até uma máquina molecular que dobra a corrente de aminoácidos numa forma tridimensional, complexa e específica. Complexa e específica, é muito importante isso que ele falou, complexo e específico. Principalmente o específico. De novo, porque a água porina tem que ter formato de tubo, senão não vai funcionar como água porina. Portanto, essa estrutura que essa fita vai assumir, ela é muito importante para o funcionamento. E essa estrutura só é obtida através da sequência correta dos aminoácidos. Dependendo da troca de aminoácido que tem no meio da proteína, devido a problemas genéticos, devido a problemas de DNA, vai fazer com que você tenha algum tipo de doença. Ou às vezes não necessariamente, mas é muito importante que as proteínas tenham o formato correto. Uma coisa importante é que esse formato ele é desfeito através da ação do calor. Então por isso que a gente fala muito de controlar a temperatura corpórea e tudo mais, porque se você coloca uma pessoa em contato com calor muito grande, as proteínas começam a se desnaturar, começam a perder sua forma. É por isso que a gente usa a chapinha. Basicamente por isso que a gente usa a chapinha, porque o calor ele... Quer dizer, eu não uso chapinha, né? Mas enfim, para quem usa chapinha, é justamente esse processo que acontece. O calor ele desnatura a proteína do cabelo, o cabelo fica liso. A gente pode fazer isso através de processos químicos também, né? Como é o caso das progressivas e tudo mais, mas é sempre o mesmo processo. A gente pega a estrutura específica da proteína que está lá no seu DNA, e em vez de mudar o seu DNA, obviamente porque não dá, por enquanto, na verdade tem alguns processos que estão tentando fazer alguma coisa parecida para algumas doenças, né? Algumas doenças genéticas. Mas, no geral, não dá. E, portanto, qual que é a saída? A gente desnatura a proteína. A gente faz com que ela perca a sua forma. O processo de construção da proteína é finalizado e ela já está pronta para realizar sua função dentro da célula. Aqui, bem legal esse vídeo. Agora a gente vai falar das enzimas, né? E na verdade aqui começou a segunda aula, né, de bioquímica de fato, mas eu vou colocar tudo numa aula só. As enzimas, elas são um tipo de proteína, tá? Tem vários tipos de proteína.
dentre elas as enzimas. Por isso que a gente costuma dizer que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Tem outros tipos de proteínas que não são enzimas, mas enzima é um tipo de proteína, portanto toda enzima é uma proteína. E as enzimas, elas têm o papel de catalisadores biológicos. O que é um catalisador, pelo amor de Deus? Um catalisador é um conceito que a gente estuda quando a gente está falando de reação química, que é basicamente um composto que é colocado na reação, que não vai fazer parte do produto final da reação, mas que vai ajudar a reação a acontecer, vai facilitar a reação. A gente usa isso em química industrial e tal, para facilitar alguns processos. E os seres vivos, eles também evoluíram para que eles tivessem as suas próprias enzimas, os seus próprios catalisadores para agirem nas suas próprias reações químicas, que são justamente as enzimas, são esses catalisadores biológicos. Portanto, catalisador, igual está escrito aqui embaixo, a gente já citou, são facilitadores e aceleradores de reações químicas no organismo. Então, tem algumas reações químicas que são muito complexas de acontecerem, mas que elas podem ser facilitadas através dessas enzimas, tudo bem? Através desses catalisadores. E vamos lá. Uma enzima muito clássica, a lactase. A lactase é uma enzima que atua na digestão de lactose, que é um açúcar presente no leite. Tudo bem? E olha que legal, a enzima, ela é um dos casos mais emblemáticos no sentido de mostrar a importância da estrutura de uma proteína, da estrutura tridimensional, daquela forma que a gente citou agora há pouco. Por quê? Porque a enzima, ela tem um esquema de encaixe, que a gente chama de encaixe chave-fechadura, onde ela encaixa perfeitamente na molécula que ela vai atuar como catalisadora. Então, no caso da lactase, a lactase ela tem um formato que encaixa perfeitamente no formato da molécula de lactose. Portanto, se você tem algum problema genético que faz com que sua lactase seja produzida de forma errada, porque trocou um aminoácido, alguma coisa do gênero, e faça com que isso troque a estrutura tridimensional da proteína, a sua lactase vai parar de encaixar na lactose e parar de fazer a digestão da lactose. Esse pode ser um dos motivos que causam, por exemplo, a intolerância à lactose, tá ligado? Justamente isso, ao encaixe da lactase com a lactose. No caso de você ter uma intolerância por conta de deficiência de lactase, alguma coisa do gênero. Isso pode ser genético, isso pode distorcer a estrutura de encaixe da enzima e, portanto, isso vai gerar dificuldade no indivíduo na digestão de lactose. Tudo bem? Então vamos seguir. Já que a gente já falou de lactose, vamos falar de carboidrato. O que é carboidrato? Carboidrato é popularmente conhecido como açúcar. Também pode aparecer em livros ou questões, etc., como glicídio. Tudo bem? Glicídio é um outro nome que a gente dá para carboidrato. Assim como eu esqueci de falar, mas um outro nome que a gente dá para proteína é peptídeo. Tudo bem? Peptídeo. Eu vou colocar esses termos aqui na descrição do vídeo para ajudar na escrita e depois na pesquisa posterior de vocês. Mas enfim, os carboidratos, também conhecidos como glicídios ou açúcares, são biomoléculas formadas basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. A principal função dos carboidratos é fonte de energia, tudo bem? Alguns carboidratos comuns, a gente vai ouvir falar em livros de biologia, etc., são basicamente a glicose, a lactose, a frutose, a pentose e a celulose, que a gente já conhece, e o glicogênio. A celulose, que é que forma papel, é um tipo de carboidrato. A lactose está presente no leite, a frutose é um tipo específico de açúcar que é encontrado em frutas. A pentose é um carboidrato que faz parte da estrutura do DNA. É bem interessante isso. E o glicogênio, ela é chamada reserva energética animal. É muito importante vocês decorarem isso, porque vocês não vão fazer prova no caso, né? Porque até que esse ano está como
análise histórica, mas se vocês forem fazer Instituto Federal, algum outro lugar que tenha prova, ou mesmo prova para tentar bolsa numa escola particular, pode cair essa questão. É muito clássico cair essa questão. Qual que é a reserva energética animal? Vocês vão responder corretamente, porque vocês assistiram esse vídeo, como glicogênio. Tudo bem? Glicogênio é reserva energética animal. Mas o que é uma reserva energética? Basicamente, de novo, aquela ideia de quando a gente fala de bioquímica, a gente fala muito de alimentação. Quando a gente se alimenta, os nossos níveis glicêmicos, eles vão lá para o alto. O que é o nível glicêmico? O nível de glicose no sangue. Ele vai lá para o alto. Porque o nível de glicose é alto, a gente acabou de se alimentar, acabou de colocar um monte de glicose na corrente sanguínea, então isso fica extremamente alto. Quando isso sobe, automaticamente, o organismo não só para a glicose, mas como para outras coisas, sempre tende ao equilíbrio. Então, quando tem um excesso, o organismo vai dar um jeito para fazer com que aquele excesso suma. No caso da glicose, o jeito é criar o glicogênio. O que é o glicogênio, então? A gente pega todo o excesso de glicose da corrente sanguínea, agrupa esses glicogênios, ou essas glicoses, e esse agrupamento de glicose é o chamado glicogênio. Esse agrupamento de glicose, o glicogênio, ele fica armazenado no fígado. Portanto, você se alimenta, seu nível glicêmico sobe, automaticamente o organismo vai começar a limpar esse excesso de glicose, vai armazenar no fígado através do glicogênio. E a insulina, ela é a responsável por transformar a glicose em glicogênio. Então é ela que faz essa diminuição dos níveis de glicose no sangue, tudo bem? Então, quando a pessoa é diabética, né, tem vários tipos de diabetes, e nem vai ser o foco dela falar sobre diabetes aqui, porque é um assunto extenso. Mas, algumas pessoas diabéticas, elas precisam tomar insulina. Por que elas precisam tomar insulina? Porque elas precisam fazer com que essa glicose seja recolhida do sangue para que seu nível glicêmico não seja alto. Qual que é o problema de ter nível glicêmico alto? Primeiro que, como eu citei agora há pouco, o organismo ele tende sempre ao equilíbrio. Quando ele tem excesso de alguma coisa, geralmente dá algum problema. Se você tem excesso de sódio, você tem hipertensão. Se você tem excesso de ferro, também pode gerar algum outro tipo de problema. E se você tem excesso de glicose também, né? Os problemas conhecidos, você tem dificuldade de cicatrização. Agora, em época de Covid, essas pessoas elas têm maiores tendências a virem a óbito. Portanto, é um grupo de risco altíssimo quem tem diabetes. Justamente por causa dos desequilíbrios que são causados esses níveis de glicose. E é até muito lógico isso pra gente, né? Porque se você parar para pensar naquela questão lá que a gente viu em citologia da osmose, né? De que o organismo ele vai sempre mover a água do meio menos concentrado para o mais concentrado. Isso gera um desequilíbrio enorme no organismo, porque você vai tentar dissolver essa glicose de alguma forma, enfim, isso gera um problemão. Então, por isso, glicose tem que ser controlada, isso é controlado através da insulina, o organismo tem seus próprios mecanismos para fazer com que esses níveis glicêmicos não sejam altos. Mas beleza, a gente se alimentou, o nível glicêmico subiu, é muito importante que vocês entendam essa dinâmica. O nível glicêmico subiu, o organismo vai começar a limpar essa glicose e jogar para o glicogênio, jogar para o fígado. Porém, as células elas estão consumindo glicose o tempo todo para gerar energia. A gente vai falar desse processo daqui a pouco. E as células estão lá o tempo todo precisando de glicose. Então, o excesso de glicose eu coloquei no fígado. E a outra parte que ficou no sangue é para alimentar as células. Conforme as células vão se alimentando, vão gerando energia, elas vão gastando a glicose que está no sangue. Nesse ponto, seu nível glicêmico desce. Seu nível glicêmico desce e vai ficar baixo. Quando o organismo identifica que o nível glicêmico no sangue está baixo, ele automaticamente para e pensa, não, está na hora de eu desmanchar aquele glicogênio que eu guardei, por isso que é o nome reserva, que é a glicose que fica ali de reserva no fígado, está na hora de eu desmanchar esse glicogênio para jogar de volta na corrente sanguínea. Daí eu vou dissolvendo esse glicogênio e jogando de volta na corrente sanguínea.
Essa dissolução do glicogênio é feita através de um composto chamado glucagon. Então a insulina forma o glicogênio e o glucagon desfaz a formação do glicogênio, jogando de volta a glicose na corrente sanguínea. Então ele vai jogando, e assim a gente consegue continuar alimentando as células. O que acontece quando os níveis de glicogênio ficam muito baixos? O organismo automaticamente começa a pegar gordura, fazer todo um processo, fazer várias reações químicas para que a gente consiga transformar a gordura em glicose. Todo esse processo está descrito lá naquele mapa metabólico que eu mostrei lá no início, tudo bem? É muito importante que vocês lembrem, quer dizer, obviamente, vocês vão decorar aquilo, mas é muito importante que vocês vejam essa ligação. Portanto, nível de glicose baixou, ativa glicogênio, nível de glicogênio baixou, ativa gordura. Sempre transformando em glicose, porque a célula vai gerar energia através da glicose, tudo bem? Beleza. Nível de gordura baixou. É engraçado como o organismo sempre tem um backup, né? Baixa o nível de glicogênio, a gente ativa o nível de... a gente começa a gastar a gordura. Gordura gastou, o que a gente faz? A gente começa a gastar proteína. Proteína é extremamente abundante no organismo, né? Então a gente começa a pegar proteína para converter em glicose também. É claro que isso acontece em níveis muito extremos de desnutrição, tudo bem? E daí, de novo, enfatizando a importância de uma alimentação balanceada, tudo bem? Para que a gente não precise chegar nesse extremo. Mas um outro detalhe muito importante é o seguinte. Daí explica também, essa vai ser uma aula muito esclarecedora, o porquê que quando a gente está fazendo atividade física com o objetivo de perder peso, a gente tem que evitar comer doce. Por quê? Porque se a gente ficar comendo muito doce, a gente fica fazendo com que essa reserva energética animal, que esse glicogênio vá aumentando. Então você nunca vai chegar no nível de gastar a sua gordura, porque você sempre vai ter estoque de glicogênio para converter em glicose. Então se você come muito açúcar, você nunca vai chegar a mexer na sua gordura. Então consequentemente você vai ganhar peso, tudo bem? Então tudo isso está ligado a todo esse processo que a gente está citando aqui. Aqui tem basicamente uma animação, né, do processo que a gente falou. A insulina fazendo com que a glicose vá para a célula, tanto para uma célula comum que vai gastar essa glicose de alguma forma de energia, quanto para a célula hepática que vai armazenar isso em forma de glicogênio. Quando o nível baixa, entra o papel do glucagon. Expulsa a glicose da célula, ou seja, expulsa a glicose das células hepáticas, expulsa a glicose do glicogênio, para que isso volte para a corrente sanguínea e fique disponível para que as células consigam absorver e os seus níveis glicêmicos voltem ao normal. Tudo bem? Essa aqui é uma molécula de glicose, só para vocês verem a estrutura química dela, né? É, obviamente, um composto orgânico, cadeia de carbono, 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios. E beleza. A gente já sabe que a glicose é o principal açúcar que vai gerar energia, mas como é que essa energia é gerada? Ela é gerada através de uma reação química chamada oxidação da glicose, que é a chamada respiração celular, tudo bem? Então vamos lá, como é que funciona? Basicamente a célula vai absorver a glicose e ela vai oxidar essa glicose. Como é que ela vai oxidar essa glicose? Através do gás oxigênio. Sim, o gás oxigênio que a gente inspira nos pulmões, ele é inspirado nos pulmões por causa disso. Para que esse oxigênio seja utilizado na oxidação da glicose para que a gente consiga gerar energia para fazer os nossos processos vitais. Então, o que é o CO2 que a gente inspira? O gás oxigênio que a gente inspira é para oxidar a glicose e quebrar. E o gás carbônico que a gente inspira é basicamente o resto dessa glicose aqui que a gente absorveu. Tudo bem? Então a gente inspira oxigênio, quebra a glicose, o resto da glicose a gente expele pelos pulmões. Esse processo também gera água. A água, solvente universal, 60% do peso de um humano, portanto, deixa ali água metabólica para a gente fazer reação química para esse solvente, beleza. E além disso, a gente gera energia. E é muito interessante esse processo, né, porque ele também vai estar ligado um pouco à fotossíntese. Por quê?
Porque a fotossíntese, primeiro que ela é o processo contrário da glicose, né? Enquanto a gente tem glicose mais oxigênio gerando CO2 e água, aqui a gente tem CO2 e água virando glicose. É o processo contrário. É muito interessante isso porque a gente também cai em alguns conceitos ecológicos, né? Como assim conceitos ecológicos? O humano precisa de glicose para produzir energia. Os seres heterotróficos precisam de glicose para produzir energia. Os seres autótrofos, os seres autotróficos, eles produzem a glicose que os seres heterotróficos vão consumir. Então aqui a gente oxida a glicose, quebra e gera CO2. Aqui ele pega de volta o CO2 que eu expeli, junta com água, forma de volta a glicose. Então a planta monta a glicose, a gente quebra a glicose. A planta monta a glicose, a gente quebra a glicose. A planta não só monta a glicose, como ela libera o oxigênio na atmosfera e o humano vai pegar esse oxigênio de volta também para quebrar a glicose. Então é um quebra e monta desgraçado aqui no meio desse processo. E onde é que está a energia de tudo isso, né? No fundo, a energia que a gente está produzindo aqui é a energia solar que a planta produziu. É por isso que em ecologia a gente dá o nome de seres produtores para as plantas. Porque são eles que produzem a energia, são eles que absorvem a energia solar. Somente os seres fotossintetizantes têm essa capacidade de coletar energia. Então são esses seres que colocam energia em toda a cadeia ecológica, colocam energia e deixam disponíveis para qualquer ser vivo. São justamente as plantas. Daí a gente vai falar da importância de preservação e de tudo mais, para que a gente consiga manter isso balanceado, mantendo constantemente o estoque de energia disponível para todo mundo que está na Terra hoje. Tudo bem? Então, só recapitulando, essa energia aqui é a energia solar, basicamente, tudo bem? Então a planta ela é responsável, através da clorofila, de absorver. A clorofila é uma organela da célula vegetal, não sei se vocês lembram disso, mas se não lembrarem, vamos lá. A organela é responsável pela absorção da energia solar. E essa energia solar ela é utilizada para montar a molécula de glicose. E quando a gente quebra, a gente libera energia. Não sei se vocês lembram lá no início que a gente falou que reações de catabolismo, essas reações de quebra, liberam energia. Então a planta tem uma reação de anabolismo aqui para absorver energia e montar essa glicose. E nós, seres heterotróficos, temos uma reação de... Lembrando que ser heterotrófico é aquele ser que precisa se alimentar, tudo bem? A gente vai quebrar isso. A gente vai fazer uma reação de catabolismo e vai liberar energia. Então aqui pega energia, coloca dentro da cadeia alimentar. Aqui a gente usa essa energia. É muito interessante porque assim... a planta ela vai captar essa energia. Os seres herbívoros vão comer as plantas e vão absorver essa energia. E os seres carnívoros vão comer os seres herbívoros e vão pegar essa energia que foi captada lá na planta. Então da planta passa por herbívoro, do herbívoro passa para o carnívoro. E assim a energia ela vai se perpetuando até chegar na bactéria que vai decompor o ser carnívoro. E daí fica um fluxo contínuo de energia passando por toda a cadeia alimentar. Tudo bem? Então aqui a gente consegue ver a harmonia, né, entre as coisas. Aqui produz oxigênio, aqui absorve oxigênio. Aqui produz carbono, aqui absorve carbono. Então um depende do outro. Uma coisa muito importante, que a gente quase não cita, mas que é muito importante a gente ter em mente, é o seguinte. Olha isso aqui. Não sei se está dando para ver meu mouse, mas eu estou apontando para esses negocinhos marrons aqui da célula vegetal. O que é isso? São mitocôndrias. O que é a mitocôndria? A mitocôndria é a organela responsável por fazer esse processo aqui da oxidação da glicose. Ou seja, a planta também faz esse processo. O ser heterotrófico ele só faz isso aqui. O ser autotrófico ele faz isso e faz isso. Tudo bem?
Então, claro, né, o ser autotrófico, ele produz muito mais glicose do que ele consome, por isso ele tem glicose disponível para o ser herbívoro, carnívoro e depois a bactéria que decompõe, etc. Então o saldo aqui é positivo, mas ele também consome essa glicose, também faz esse processo e tem mais, e digo mais, como diriam alguns políticos por aí, e digo mais, no caso, ele também vai produzir CO2. Tudo bem? Então, quando a gente fala que o CO2 polui, não sei o que, a planta também é responsável pela produção de CO2. Então, tem isso aqui produzindo CO2 e isso aqui produzindo CO2 e só isso aqui produzindo oxigênio. Isso aqui não produz, isso aqui só absorve. Daí, de novo, a importância da gente ter equilíbrio ecológico e tudo mais, porque imagina se naturalmente aqui já vai ter mais gente produzindo dióxido, quer dizer, pelo menos em termos de seres, né? A gente já vai ter mais gente produzindo gás carbônico do que... Aliás, dióxido de carbono, desculpa, do que consumindo. Assim, isso falando no sentido de que o ser autotrófico faz os dois e o ser heterotrófico não. Mas é claro que aí você tem a quantidade, tem as populações e tudo mais, são o tamanho das populações, então... Isso acaba se equilibrando no fim das contas. Mas se a gente sair desmatando, sumindo espécie, as graças todas, isso aqui vai começar a gerar algum problema alguma hora. Tudo bem? Vamos lá. Uma coisa muito importante que a gente precisa falar sobre energia, e essa aula já está acabando, tá, gente? Eu sei que já está longa, mas já está quase lá. Uma coisa muito importante que a gente precisa falar sobre energia é o ATP. Porque assim, beleza. A planta pegou a energia solar e colocou dentro da glicose. A glicose quebrou. Essa energia tem que ir para algum lugar. A gente sempre armazena energia em alguma coisa, né? Seja numa pilha, seja numa bateria, seja na cachoeira que vai alimentar a energia a hidrelétrica, né? Seja na gasolina que vai ser queimada, a energia sempre está armazenada em algum lugar. Portanto, essa energia aqui, ela não vai ficar voando, né? Ela precisa ser armazenada em alguma coisa. Ela é armazenada nesse ATP, por isso que a gente fala aqui que a glicose é quebrada gerando ATP. ATP é o que a gente chama dentro da biologia de moeda energética, que é basicamente uma pilha que vai armazenar a energia que foi extraída da glicose. O que é o ATP? O ATP é uma molécula chamada adenosina trifosfato. Por que trifosfato? Tri vem de 3, fosfato vem de fósforo. Então, é uma molécula de adenosina, essa estrutura aqui, com 3 fosfatos, com 3 fósforos. E a energia ela é armazenada nas ligações do fósforo, aqui nessa molécula. Vamos lá, como assim nas ligações do fósforo? O ATP, quando ele está descarregado, quando ele está sem carga, quando ele está sem energia, ele é na verdade ADP, ele é uma adenosina difosfato. Ela é uma molécula de adenosina que só tem 2 fósforos. Quando ela é recarregada aqui pela glicose, ela vai ser uma molécula de adenosina trifosfato. Ele vai ter uma terceira ligação de fósforo aqui, e é nessa terceira ligação que é armazenada a energia. Então, quando eu quero guardar energia dentro do ATP, eu monto essa ligação de fósforo. Quando eu quero absorver energia, eu quebro essa ligação de fósforo. E daí eu utilizo essa energia para converter em algum outro tipo de energia, seja energia elétrica para que a gente consiga transmitir impulsos nervosos no nosso nervo, seja energia cinética para que a gente consiga movimentar nossos músculos e etc. Tudo bem? Esse vídeo aqui é bem legal que explica um pouco Você usa músculos como todos é que os funciona dias esse para mecanismo fazer do suas atividades. ATP, do ATP virando ADP dentro do músculo. Eu vou pular um pouquinho aqui, porque ele vai começar a falar de um monte de conceito aqui de fisiologia muscular que não vale a pena a gente ver. Então eu já vou vir pra cá. Aqui a gente pegou o músculo, entrou na fibra muscular e foi entrando, até que chegou na última estrutura que tem dentro do músculo, que é chamado de actina e miosina, tá? São essas duas fibras aqui. Como é que funciona a contração muscular? A miosina vai pegar e vai puxar a actina. Então tem uma actina e uma miosina dentro de cada fiozinho que compõe um fiozinho, que compõe um fiozinho, que compõe a fibra muscular, que compõe o músculo.
Então tem milhares de actinas e miosinas dentro de um músculo se puxando. É isso que faz com que o músculo suba ou desça, se contraia ou relaxe, consiga fazer seu braço subir ou não. Tudo bem? É esse processo aqui. E essa contração, ela é feita basicamente quebrando uma ligação de ATP, transformando em ADP. Vamos dar uma olhada aqui. Muscular. Neste modelo, os sarcômeros encurtam sem que haja alterações no comprimento dos filamentos finos ou grossos. A contração começa quando um ATP ligado à miosina é hidrolisado a ADP e fosfato inorgânico. Isso faz com que a cabeça da miosina se estenda e possa se ligar a um sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. É como se fosse o carrinho de controle remoto. Quando a gente coloca a pilha no carrinho de controle remoto, aquela pilha faz com que a roda gire. Chega um momento que a roda girou tanto que a pilha descarrega. Daí a gente tem que ou trocar de pilha ou recarregar de novo. O ATP é a mesma coisa. Ele vai ser carregado lá no processo de oxidação da glicose, lá no processo de respiração celular, ele vai ser carregado. Vai formar aquela terceira ligação de fosfato de fósforo. E aqui essa ligação vai ser quebrada. Ele fala hidrólise. Hidrólise é uma reação de quebra. Tudo que é reação e termina em lise, que no caso da hidrólise, é uma reação de quebra. Então tem uma reação de quebra para que a gente quebre esse fósforo e essa palavra é muito boa. Tire ele da molécula de ATP, e daí o ATP vira ADP e o fósforo fica livre aqui. E essa quebra libera energia que vai... No caso do carrinho, né, que tem a pilha, faz a roda do carrinho girar, mas aqui no caso do músculo faz a actina grudar na miosina e contrair o músculo. Tudo bem? Então vocês imaginam a quantidade de ATPs que a gente tem que produzir a todo instante, em todas as células, para que a gente consiga gerar energia para fazer a contração muscular necessária para que a gente consiga ficar no nosso cotidiano, fazer nossas atividades. E lembrando que também tem a contração do diafragma no pulmão, que nunca para na sua vida. Então tem que estar lá constantemente produzindo energia para que o diafragma fique justamente captando os oxigênios para que a gente consiga produzir mais e mais energia para fazer o resto das atividades. Tudo bem? Então esse processo aqui a gente chama de respiração aeróbica, tá? Esse processo de oxidação da glicose. E existe um outro processo de respiração celular que é o chamado de respiração anaeróbica. Esse ana aqui vem do grego negação, portanto é uma respiração que não tem oxigênio, que nega oxigênio, se a gente for falar ao pé da letra a questão do ano. Mas beleza, o que é respiração anaeróbica? É um tipo de respiração que também quebra a glicose, só que não usa oxigênio. Tudo bem? Tem como a gente fazer isso. Quando o seu nível de oxigênio está baixo, a gente pode apelar para um tipo de quebra de glicose que não seja oxidação da glicose, tudo bem? Isso acontece, por exemplo, justamente no nosso músculo. Quando a gente está em atividade física intensa, né? A gente precisa gerar ATP muito rápido. E às vezes a gente não gera ATP na mesma frequência que o músculo é oxigenado. E por isso a gente começa a ficar ofegante, né? Porque daí é uma tentativa ali do organismo retomar esse balanço entre produção de ATP e consumo de ATP, né? Então você começa a produzir mais oxigênio para a gente quebrar mais glicose, fazer com que isso seja mais rápido para produzir ATP ali e tal. Só que chega um ponto ali que esse processo começa a não dar conta, sabe? Começa a ter muito ATP para ser produzido e pouco oxigênio disponível para produzir todo o ATP. Então o músculo ele começa a fazer um negócio chamado fermentação láctica. Tudo bem? Ele produz, no fim, ao invés de produzir aquele gás carbônico e tudo mais, ele produz lactato. Ele produz lactato utilizando a glicose, justamente, mas sem o oxigênio. Uma coisa muito interessante é que esse processo ele é menos eficiente do ponto de vista energético, tá? Então a célula ela pode fazer isso,
ali como um quebra-galho. É tipo um step, sabe? Tem carro que você fura o pneu e coloca step, mas o step é um pneuzinho bem fininho que não dá para rodar muito, tem limite de quilometragem, você pode rodar até 80 km por hora e tudo mais. Não é igual um pneu normal. É a mesma coisa a respiração anaeróbica, no caso do músculo. É uma respiração que é meio que um step, sabe? É um quebra-galho ali, mas ela não é tão eficiente quanto a oxidação da glicose. Mas a quanto oxigênio é o que a gente tem para hoje, né? Então a gente faz esse processo ali. Outro tipo de fermentação que existe é a fermentação alcoólica. Essa fermentação alcoólica é um processo de respiração anaeróbica que é feito por bactérias, tudo bem? Então a produção de álcool, por isso que a gente chama de fermentação alcoólica, é justamente isso. Você coloca a bactéria num meio cheio de glicose, que é o caso do suco de uva que vira vinho, que é o caso da cerveja, que é o caso do pão, né? Que também é um processo de fermentação. Não de fermentação alcoólica, mas é um tipo de fermentação também é um tipo de respiração anaeróbica. Mas enfim, você coloca a glicose ali, ela tem a glicose não, uma bactéria, você tem um grande estoque de glicose, só que como a bactéria é um bichinho pequeno ali e tal, não tem um organismo tão complexo, né, quanto um humano, ou mesmo quanto um animal, ou mesmo quanto uma planta, então para ela uma respiração anaeróbica é suficiente. Apesar de ser menos eficiente do ponto de vista energético, é suficiente para a vida de uma bactéria, que é uma célula só e fica ali de boas, no máximo se reproduz, né? A única função da existência dela é ficar se dividindo. Então para ela tá ok uma fermentação alcoólica ali. E para a gente também tá ok, porque a gente utiliza essas bactérias justamente para fazer esse processo de fermentação ali. Isso também ocorre em fungos, tá? Não só em bactérias. Só uma curiosidade, né? Aqui está escrito essa semana, mas foi essa semana do ano passado. Cientistas descobriram fosfina na atmosfera de Vênus, né? O que é fosfina? É um tipo de... Lembra que eu falei do lactato aqui, que é produzido no músculo? A fosfina também é um tipo de composto que é produzido na respiração anaeróbica de algumas bactérias. E respiração anaeróbica, de novo, está ligado à ausência de oxigênio, que é o caso justamente da atmosfera de Vênus. Não tem muito oxigênio. Então, assim, na cabeça dos cientistas, se tem fosfina, pode ser que essa fosfina foi produzida por um processo de respiração anaeróbica. O que implica existir bactérias em Vênus. Claro que assim, a gente ainda não conseguiu achar vida fora da Terra, a gente acha esses indícios. Talvez a fosfina seja produzida lá em Vênus por outra coisa, que não seja uma bactéria ou que não seja uma respiração anaeróbica, a gente não sabe. Mas também a hipótese de ser uma respiração anaeróbica, portanto, implica em dizer que tem bactérias em Vênus. A gente ainda não achou as bactérias, mas há um rastro muito parecido com o que as bactérias costumam deixar aqui na Terra, né? Alguns tipos de bactérias. Talvez demore muito tempo a gente descobrir isso. Ou talvez a gente não descubra, né? Enfim, o que gerou essa fosfina lá, a gente nunca encontra indícios de bactérias. Talvez a nossa geração não veja isso, mas enfim, são indícios que a gente vai vendo aí que estão ligados a todo esse processo que a gente contou aqui. Avançando na nossa aula aqui, vamos para os últimos tipos de biomoléculas, né, que são os lipídios. Os lipídios a gente já falou deles lá, no caso da membrana celular. São moléculas apolares, ou seja, não se misturam em água. É algo muito característico de lipídio, não se mistura em água. E a gente consegue dividir os lipídios em dois grandes grupos, que são os óleos e as gorduras. Quais são as principais diferenças entre os dois grupos? É basicamente uma questão física, né? A gordura é mais pastosa e o óleo é líquido. É basicamente essa a diferença entre os dois grupos. E a função dos lipídios nos seres vivos são várias, né? A primeira delas é a questão da energia, que a gente já citou. Lá no nosso mapa metabólico, ou mapa diabólico, né, para algumas pessoas lá no início, tem uma rota ali que vai explicar como é que o lipídio vai virar glicose e, portanto, vai conseguir ser usado para a produção de energia. Mas, além disso, o lipídio em outras espécies, né, pode ser usado como isolante térmico, como é o caso do urso polar, né,
como é que ele consegue viver num ambiente tão frio quanto é o Polo Norte, justamente por essa camada de lipídio. E eles também podem ser impermeabilizantes. Isso é muito claro pra gente de manhã, por exemplo, naquelas gotas de orvalho, né? Por que o orvalho escorre da folha e não entra na folha como a água entra em um tecido, né? Por que a folha não absorve a água? Justamente porque ela tem uma camada de cera, que é um tipo de lipídio. Tudo bem? Essa mesma cera automotiva que a gente usa pode ter origem vegetal e também é um tipo de impermeabilizante, né? A intenção é que a gente consiga impermeabilizar a pintura do carro, consiga proteger contra riscos, consiga proteger contra sujeira, mas também consiga proteger contra a água. Então tem alguns tipos de cera que, se você borrifar água assim, você vai ver que a água vai escorrer de uma forma diferente, justamente por causa dos lipídios. No caso das ceras, né, que são lipídios. Os lipídios também formam hormônios. Os hormônios são um tipo de biomolécula que não vai dar tempo da gente entrar aqui com detalhes, mas que é responsável basicamente por sinalização. É uma forma de diferentes regiões do nosso organismo trocarem informações, né? Então tem uma glândula lá no cérebro que produz um tipo de hormônio que vai sinalizar alguma coisa lá no seu sistema reprodutivo para produzir espermatozoide, para produzir óvulo. Vai ter um hormônio que vai estimular o crescimento, vai ter um hormônio que vai estimular alguma coisa aqui, outra coisa lá, enfim. São basicamente estruturas responsáveis por sinalização no nosso organismo. Então, quando a gente produz o hormônio de crescimento, esse hormônio vai grudar em uma estrutura da célula, em um receptor. Toda célula vai ter um receptor. Esse receptor ele vai receber o sinal do hormônio e vai falar: olha, preciso crescer. Vou produzir proteína aqui, né? Já que ele já está falando disso, produzir proteína para crescer. Tudo isso é feito através de hormônio, né? E, além da produção de hormônios, tem a questão da composição da membrana celular que a gente já citou aqui. As vitaminas, né? O último grupo de biomoléculas que a gente vai ver dessa extensa aula. São compostos necessários para o bom funcionamento do metabolismo. Como assim? Basicamente, todo aquele mapa metabólico que a gente passou, as vitaminas vão entrar em algumas etapas daquelas reações e vão ser importantes para que as reações aconteçam, tá? Então, basicamente, essa é a função principal das vitaminas. Mas uma coisa muito importante é que as vitaminas não são produzidas pelo organismo. Então, de novo, vou enfatizar a questão da alimentação balanceada. Ela é muito necessária para que a gente consiga obter aminoácidos essenciais, para que a gente consiga obter sais minerais, para que a gente consiga obter glicose, lipídios na proporção correta, para que a gente consiga obter água e para que a gente consiga obter vitaminas, né? Para que a gente consiga obter esses compostos que são tão importantes para que todas as reações aconteçam. Tudo bem? Uma coisa muito importante um alerta, né, hoje em dia, inclusive, né, que se fala muito sobre dieta vegana e tudo mais. Não tenho nada contra os veganos, apesar de eu fazer diversas piadas, né, porque eu sou uma das pessoas mais carnívoras que eu conheço. Mas sim, respeito muito, né, as pessoas veganas, apesar das piadas e tudo mais. Eu acho que é uma galera bem séria que se importa realmente com o bem-estar dos animais e tudo mais. Mas é muito importante lembrar que dietas veganas podem ser perigosas do ponto de vista vitamínico. Por quê? Porque existe uma vitamina chamada vitamina B12 que ela não é produzida por plantas. Você não consegue obter através de plantas. Somente através de animais. Tudo bem? Então, no caso, né, de quem for adotar uma dieta vegana, é muito importante fazer um acompanhamento médico para que o médico receite algumas reposições, incluindo a reposição de vitamina B12, né? É muito importante isso para que você consiga cumprir sua dieta de acordo com o que a sua consciência diz, mas sem prejudicar o seu organismo, já que as vitaminas são essenciais para que todo aquele mapa metabólico que a gente citou funcione. Tudo bem, gente? É isso. Mil perdões por não colocar a gravação original, mas eu acho que essa gravação ficou muito melhor
que deu para eu entrar nas coisas com mais detalhes, falar um pouco mais devagar, que é uma coisa que a gente tem que falar um pouquinho mais rápido na aula porque o tempo é curto. Acho muito produtivo para quem ouviu até aqui. E qualquer dúvida, chamem a gente no grupo, mandem mensagem. É muito importante que vocês sanem todas essas dúvidas, já que a intenção, né, do Raízes aqui é preparar vocês para o futuro. Se não é agora na prova da ETEC, que não vai existir, que vai ser só análise de currículo, para outras provas de outros lugares, para prova de... até para tentar bolsa em escola particular, que é uma coisa que eu enfatizo bastante. Ou, se não, para já criar uma base legal ali para o ensino médio, já para vocês já estudarem esses assuntos mais a fundo, já sabendo tudo o que está acontecendo, vai ajudar muito vocês, para que lá na frente, quando a gente pensar em Enem, pensar em vestibular, vocês já tenham esse conteúdo muito mais sólido do que vocês teriam se nunca tivessem visto esse conteúdo na vida, tudo bem? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção.